Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e dependendo do momento em que você estiver assistindo. Neste vídeo vamos desenvolver algumas reflexões sobre a dívida pública, o percentual da dívida pública. Mas a dívida pública você tem vários conceitos. Tem a dívida pública total, mas eu quero especificar a dívida pública do governo federal, ou seja, o Bolsonaro. Governo Bolsonaro. O Banco Central também está ligado ao Bolsonaro, mas estados e municípios não. Então eu estou especificando o governo federal. Então o Banco Central todo mês atualiza essa tabela, no caso aqui é a dívida líquida do setor público, em percentual em relação ao PIB do governo federal. Sempre bom botar em relação em percentual, porque números absolutos eles enganam, quando você relativiza, você consegue mensurar até que ponto aquela dívida estava crescendo ou não. Mas, no nosso caso aqui, nós vamos para a tabela 4.504, dívida líquida do setor público, percentual do PIB, total, governo federal. E essa série histórica é antiga, mas essa série histórica que eu fiz o download, ela começa em dezembro de 2001, aí vai até junho agora, para nós basta, acho que dá para ter uma noção, senão a gente vai lá para a época do militar, vai ser uma confusão danada. Mas muito bem. Vamos começar pelo Fernando Henrique Cardoso, que era o ministro todo-poderoso do Itamar Franco, com o impeachment do Collor, o homem que iria matar a inflação numa pancada só, o impeachment dele foi dia 29 de dezembro de 92. Eu lembro que foi que Deus existe. Nesse dia eu falei, Deus existe. Realmente, é claro que é uma brincadeira, Mas, e assumiu o Itamar Franco, o mineiro Itamar Franco, tal, e o Fernando Henrique Cardoso foi ele que idealizou o Plano Real. Mas foram os planos que eu conheço pouquíssimas rupturas de contrato no governo, no Plano Real. Ele foi um plano, os outros planos, como por exemplo o José Ribamar-Sarney, desde o Plano Cruzado, lá em 28 de fevereiro, de 1986, houve ruptura de contrato. Tem ação tramitando na justiça até hoje. O Plano Cruzado, aí depois em 15 de janeiro houve o plano Cruzado novo, 15 de janeiro de 89, ruptura de contrato. Tem ação também tramitando até hoje, Depois teve o Plano Bresser também. Então, coitado do Bresser. Mas tudo bem. E o Plano Real não. O Plano Real sempre existe uma ligeira ruptura de contrato, mas não foi nada significativo. Okay? E o Fernando Henrique Cardoso assumiu no dia 1º de janeiro de 1995.
Antes, na época, no Castelo Branco, em 64, a posse era sempre dia 15 de março. Sempre 15 de março. Depois, o governo federal, passou o governo do regime militar, né? E a data agora da posse é 1º de janeiro. Né? Mas outrora, na época dos militares, era 15 de março. Muito bem, mas na época do Fernando Henrique Cardoso, ele entrou em 95, mas isso foi até 2002, né? Por exemplo, dezembro de 2002, a dívida pública do governo federal em relação ao PIB era de 38,07%. Aí vamos descer mais um pouquinho. Uma tabela grande, né? É mensal. Dezembro de 2004, a dívida pública federal, eu estou especificando, do governo federal, era de 34,51%. Então observem que a média é mais ou menos essa. Quando ele sai, né? Ele sai, por exemplo, dezembro de 2007, ainda é o Fernando Henrique Cardoso, né? A dívida federal em relação ao PIB era de 29,71%. E se nós vamos nessa média, é mais ou menos essa média que vai seguindo o governo de Fernando Henrique Cardoso. Lamentavelmente, a Dilma, né, assumiu o governo no dia 1º de janeiro de 2011, né? E não vou falar em janeiro de 2011, não, porque em janeiro de 2011 ela estava ingressando no governo, né? Então vamos falar aqui de dezembro de 2011. A dívida do governo federal era, em relação ao PIB, 24,26%. Isso em 2011. E vai passando, ela vai diminuindo. Em 2013, essa política de redução de gastos, ela acaba debilitando o mercado. Nós, oportunamente, vamos discutir, né, sobre a dívida pública, né, sobre efeitos negativos e positivos. Eu estou apenas aqui apresentando uma situação. Dezembro de 2013, aí a dívida pública do governo federal em relação ao PIB já era de 20%. Perceberam a diferença do governo Dilma para o governo Fernando Henrique Cardoso? O percentual era maior de gastos do governo federal em relação ao PIB. Né? E aí então ela diminuiu para, em dezembro de 2013, era 20,45%, despesa do governo federal, né, déficit do governo federal em relação ao PIB. Dezembro de 2014, 22,02%. Aí entra 2015, que é o período da recessão, né? No período da recessão, foi 2015, lembra? Que em 2015 o PIB teve um declínio de 3,55%. Né? A média de 2015, assim, olhando assim, né? Era em torno de 22% dívida do governo federal em relação ao PIB. Era esse percentual, em torno de dezembro de 2014 era 22%, novembro
de 2015, época da recessão também, 23,59%. Dezembro de 2015, 25,03%. Ou seja, tudo isso dívida do governo federal, repito, né, em relação ao PIB. E nós vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Em 12 de maio de 2016, a Dilma é convidada a se retirar, é afastada, né? E assume o Michel Temer. Mas em 2016, o Temer, ele tenta, mas não consegue, né? Ele tenta recuperar a economia aumentando o déficit público. Mas acontece que os investimentos, o empresário analisa todo o contexto macroeconômico nacional e internacional. Existe uma política, né, na qual o governo aumenta a dívida pública para expandir o setor privado. O governo Temer tentou desenvolver tal política. Tanto é que em agosto de 2016, a dívida do governo federal em relação ao PIB era de 32%. Tinha sido 22% na época da nossa querida Dilma, né? Isso? E com ele 32%. E assim segue, vai. Em 2017, a dívida do governo federal já é 41%, né, em relação ao PIB, já vai aumentando, mas não logra isso, não logra isso. A economia também, ela é regida também pelas expectativas, né? O empresário está alocando recursos hoje, né, mas com expectativas positivas que a rentabilidade no futuro, né, será adequada aos seus interesses. A expectativa influencia muito. É claro que o gasto governamental ele também facilita, né? Ele puxa o setor privado, ele gera uma demanda para o setor privado, aí produz mais, gera mais emprego, mas tudo isso tem um limite, né? Bom, aí, 1º de janeiro de 2019, assume o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ele já vai aumentando os gastos, a dívida federal, eu estou repetindo, dívida federal, hein? Que a dívida pública ela tem vários conceitos, várias amplitudes. Estou analisando a dívida do governo federal em relação ao PIB, em termos percentuais. Aí, por exemplo, em setembro de 2019, portanto, né, primeiro ano do governo Bolsonaro, né, olha o óculos, Arthur, olha o óculos. A dívida federal em relação ao PIB, já em setembro de 2019, era de 45,03%. Isso vai estar na tabelazinha para vocês. Vocês vão apertar o link, vão entrar. Não vai ter muita dificuldade, não. Agora, vamos para 2020. 2020 é a questão, né? É a questão, porque ninguém esperava, né? Inclusive, eu ouvi de muitos médicos o seguinte: não se enganem, porque a Covid-19, o Brasil, por ser um país tropical, isso não vai ter grande influência para afugentá-la. Até porque
Se ela chegando em março, né, vai chegar no início do outono. E no início do outono é justamente onde é o período em que tem crises respiratórias, as pessoas que já têm essa propensão, né, aumentam, né, a sua agonia com relação às crises respiratórias, propícia para a Covid-19. Ouvi isso de muitos médicos. Então vamos fazer uma análise aqui. Janeiro de 2019 já é o Bolsonaro. Isso? A dívida líquida do governo federal em relação ao PIB. Janeiro de 2019, 43%. Janeiro de 2020, 45%. Um novo aumento significativo. Fevereiro de 2019, 43%. Dívida federal em relação ao PIB. Fevereiro de 2020, 45%. Março de 2019, dívida do governo federal. Estou repetindo assim para vocês acompanharem, né? Março de 2019, dívida do governo federal em relação ao PIB, 43%. Em 2020, mais em março de 2020, já aumentou para 46%. Abril, aí começa o negócio, hein? Abril de 2019, dívida líquida do governo federal em relação ao PIB. Abril, 43%. Abril de 2020, 48%. Já teve um aumento significativo, né? Nós estamos considerando aí um valor vultoso, né? Maio de 2019, dívida líquida do setor público do governo federal, em relação ao PIB, 43%. Em maio de 2020, 50%. Estão observando? Está crescendo. E a série histórica vai até junho de 2019. Em junho de 2019, a dívida líquida do governo federal, né, em relação ao PIB, foi de 44%. E em junho de 2020, foi de 53%, 53,92%. Eu estou poupando aí das casas decimais para não ficar muito... É claro que essa equipe econômica que está aí, eu os conheço desde 1973, quando eu entrei para a faculdade, para a UF, tudo bem. E eles são sindicalizados. Tem um sindicato dos economistas monetaristas. Estou brincando, né? Da escola de Chicago, né? É contra o aumento do gasto, é contra a expansão dos meios de pagamento. Então, esses economistas que estão aí na equipe econômica, eu já falei isso várias vezes e repito, eles devem estar arrancando o cabelo. Eu não sei, o Paulo Guedes está com um pouco menos cabelo aqui, eu não sei. De diabo, não sei, ele ficou assim meio insano, né? Porque se vai imposto de piranga, você conversa. Essa política econômica aqui, dos R$600, por exemplo, isso aí eu não tenho nenhuma dúvida que foi o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro. Por quê? Temendo um caos social. Queria ter um caos social. Esses economistas monetaristas, né? Monetaristas, eu não sou não, mas, bom, já perceberam, né? Óbvio, né? Eles são contra o aumento da dívida pública. Eles são contra a expansão dos meios de pagamento, ou seja, mais dinheiro circulando. Então, quando o Bolsonaro colocou a lei de R$600 por mês, né, para milhões de pessoas, né, eles devem ter
causa do cabelo, estavam tomando Rivotril na veia mesmo, não estava nem na gota não. Eu nem sei se tem Rivotril na veia, estou brincando aqui, eu não preciso dizer, eu tomo um chá de alecrim. Então, é uma política econômica que o governo está desenvolvendo contrária às concepções macroeconômicas monetaristas da equipe econômica. Então o Bolsonaro está partindo essa história de posto de pirâmide, isso aí é conversa fiada. Prevalece o que ele vai falar ali mesmo, está acabado, entendeu? Mas ele tem uma visão de estadista, porque ele sabe que aqui no Brasil é diferente da Inglaterra em termos de repartição de renda, divisão de renda, concentração de renda. Aqui é diferente da Alemanha em termos também de rendimentos. Aqui muitos têm que trabalhar de manhã cedinho, firme, para poder almoçar, senão não almoça. Tem que trabalhar de tarde também com afinco, senão não janta. É diferente. E o Bolsonaro, ele percebeu logo isso, desse caos social, isso ia gerar um caos social. E é claro que a dívida líquida do setor público, do governo federal, em relação ao PIB, ela foi em junho de 2020 a 53,92%, enquanto em junho de 2019 a dívida do governo federal, né, em relação ao PIB, era 44,28%. Está tudo na tabela, vocês vão ver na tabela. Calma. Mas o que eu quero deixar bem evidenciado é que o governo Bolsonaro, ele não seguiu. Bom, de saúde eu não vou tratar disso porque eu não sou médico. Eu não sou médico, não vou tratar disso. Agora, ele não seguiu a cartilha, o modelo macroeconômico monetarista, que é contrário à expansão de moeda, né? E também contrário ao aumento da dívida pública. Então não temos que... às vezes eu falo o governo Bolsonaro, mas nesse caso aqui, foi o governo Bolsonaro, claro, foi o governo Bolsonaro, mas quase, eu posso quase aqui arriscar que ele bateu o martelo na mesa e falou: não, eu não quero um caos social, vamos emitir moeda, vamos dar um abono, um auxílio de 600 reais, a princípio era 200, né? A Câmara botou 500, ele botou 600, a Câmara quis sair, né? A Câmara Federal, né? Mas ele botou 600. Então, agora, evidentemente, todos têm ciência que isso tem um limite. Isso tem um limite, né? Eu faço votos que as expectativas se alterem, as expectativas dos agentes econômicos, principalmente aqueles agentes econômicos que têm um potencial econômico financeiro para implementar investimentos que geram emprego, que geram rendimento e que geram consumo. Então, isso tem um limite. Qual será o limite? Não sei. Não sei. Porém, o comprometimento, né, de 50, só do governo federal, de 53,92% em relação ao PIB, é um percentual que nós podemos considerar elevado.
O Banco Central agiu muito bem ao diminuir a taxa Selic, né? Até nós analisamos num vídeo aí, né, que mesmo que o governo nada gastasse, não pagasse ninguém, tá? Não paga servidor, não paga fornecedor, não paga nem o Supremo. Mesmo assim a dívida pública continua aumentando em função dos títulos públicos atrelados, indexados à Selic, no caso. Bom, pessoal, vamos nos unir, vamos emitir pensamentos positivos para que as autoridades, os homens que têm o poder na mão, não só o poder político, mas o poder também econômico, financeiro, né? Fiquem animados, tenham boas expectativas e que o nosso país retorne ao crescimento. Não vai ser agora não, vai demorar um pouquinho, hein? Mas a reza, a oração, o pedido, né, pode começar, já deveria ter começado, né? De todos nós. E todos nós somos um. Perceberam? Então, muita paz, muito amor no coração de todos. Que assim seja, meu Pai. E muito obrigado.